temos, ele é adaptado exatamente ao planeta Terra. Se nós formos num outro mundo, o corpo humano vai ser bem diferenciado. A mãe de Chico alguma coisa, esqueci o nome dela, se alguém lembrar, me ajuda. Não sei se é Maria de Deus. Acho que é Maria de Deus, né? E ela tem um livro que ela faz uma viagem e ela vai até Marte. E chegando em Marte, então ela vê que os encarnados lá, como se fossem nós aqui, o espírito encarnado, lá eles têm uma diferenciação. Os membros eles têm como umas aletas. E lá o que acontece? Eles mais levitam do que caminham, devido à própria topografia do planeta. Ele é diferenciado. Então o corpo que nós temos, esse corpo humano, ele é adequado exatamente no momento que nós vivemos aqui dentro do planeta Terra. Bom, e o corpo humano ele é constituído então de células, tecidos, órgãos e sistemas. Nós fizemos uma condensação, para a gente poder estar entendendo, mas não vamos nos aprofundar, que inclusive não é nem a minha área de conhecimento. Então a gente sabe só o superficial para podermos estar passando. E a parte mais importante que nós temos é exatamente a célula. Dentro dessa célula tem tudo que nós precisamos, hoje já conseguimos decodificar o nosso DNA. E nessa decodificação do DNA, então, eles descobriram assim, coisas maravilhosas. Nós vemos que a nossa raiz do DNA, se compararmos com a raiz do DNA do macaco, a diferenciação só acontece nos últimos graus. E esse DNA ele é tão importante que ele vai trazer todas as características hereditárias de acordo com a necessidade do espírito. De acordo com daquilo que o espírito passa nesse seu momento, em termos de deficiência, de reajuste, vem exatamente dentro desse DNA. E dentro dessa célula, o que acontece? Todo esse processo, ele é realizado na espiritualidade. Então, de acordo com o nosso processo reencarnatório, então ali é feito um mapeamento, André Luiz descreve isso em diversas obras dele, e de acordo com esse mapeamento, o que acontece? A pessoa já vai vir dentro do seu organismo exatamente com essas tendências, que podem se realizar ou não. Exemplo, às vezes numa encarnação, a pessoa vencida pelo vício da bebida criou uma cirrose, e aquilo lá foi o motivo do seu desencarne. Quando ele retorna novamente numa próxima encarnação, esse órgão ele já vem debilitado. Mas não como um castigo, não. Vem exatamente por que ele já vem debilitado. Para fazer com que aquela pessoa, através dessa debilitação do organismo, ele consiga mudar os seus hábitos, e não cair no mesmo processo que já aconteceu numa encarnação anterior. Então daí que nós vemos as diversas diferenciações. Nós falamos, puxa vida, a pessoa já vem com um processo, sim, ele já vem com esse processo kármico, exatamente para reajuste, e esse processo kármico, ele vai ocorrer ou não, dependendo do quê? Do nosso livre-arbítrio, de acordo com as ações, quer dizer, de acordo com a nossa maneira, com o nosso comportamento, nós vamos nos livrarmos ou não. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Ainda bem. Acho bom, então. Dá voltar aqui no papel. Só estou adiantando, não faço para cá. Já voltei tudo. Estou perdido aqui. O botãozinho da esquerda ele volta. Oi? O da esquerda volta. Aqui à esquerda? Estou feliz. Meu Deus! Adiantei muito. Muito bom. Então aqui eu mostrei a célula e ali do lado tem exatamente a célula do sistema nervoso. Bom, a célula que nós vamos ter um conjunto de células que vamos criar o que nós chamamos dos tecidos, tá? Nós temos o tecido nervoso. Por que nós estamos falando do tecido
que nós sabemos que o nosso corpo, através do nosso sistema nervoso central e periférico, é como se fosse numa construção a fiação. Então, numa construção, quer dizer, nós temos lá um quadro, né? Dali saem os fios para as tomadas, para as lâmpadas. Quer dizer, essa energia ela vai ser conduzida através dos fios. No nosso corpo humano, toda essa energia, todo esse comando, ele vai ser traduzido através do sistema nervoso. Então, é o sistema nervoso que vai dar todo esse comando no nosso corpo. Aqui nós trouxemos, só para curiosidade, o tecido ósseo normal, quando tem a osteoporose, o que acontece, né? São exatamente aquelas fragmentações, daí então a facilidade, né, de estar quebrando. Tecido sanguíneo, esse daí vai ser muito importante para nós, né, que é exatamente o sistema hemático. E no passe, em algum momento, nós trabalhamos muito, né, com um dos prédios que nós vamos estar falando daqui a pouco, que vai exatamente atuar sobre o sistema sanguíneo. Principalmente quando a pessoa tem uma dependência, um vício de bebida, de droga, o que acontece? Nesse sistema que é feito, né, essa energização, exatamente o quê? Para poder aliviar essa carga de dependência, a pessoa tem uma facilidade maior para poder estar se desvinculando do vício. Tecido conjuntivo, né? Exatamente, quer dizer, quando nós estamos adentrando em algum lugar, daqui a pouco a gente se arrepia. Né? Exato, por que acontece isso? É o momento de envolvimento que nós estamos sentindo. E, como nós falamos na semana passada, em algumas assistências espirituais, aqueles passos dados pela espiritualidade, dos missionários da luz, quando fala daquele caso do homem que estava com uma mancha escura sobre o coração, e aí é dado um passe, né, e aquela energia dele é expelida exatamente pela epiderme. No caso da senhora grávida, o processo já foi diferente, que foi exatamente, né, através do sistema urinário, para não poder ter tantas necessidades de energia no processo. Tudo bem? Muito bom. Então falamos um pouco do corpo humano, né, de algumas coisas que vai nos interessar, e agora nós vamos adentrar exatamente no perispírito. Como nós falamos, então o perispírito, na aula anterior, ele vai ser de acordo com o planeta que estivermos habitando. Nós vamos fazer essa condensação no espírito, criando o perispírito de acordo com o planeta, e esse perispírito vai ter uma diferenciação exatamente de acordo com o grau de evolução do espírito. Então, vamos ver, um espírito, quanto mais evoluído, esse seu perispírito, ele é mais sublimado, ele é mais sutil. E as propriedades do perispírito também, elas são fantásticas, de transformação. No André Luiz, ele fala sobre a reencarnação de, acho que é Estados Unidos, né? Sugismundo, né? E aí então, ele vê o preparo da espiritualidade, da equipe, dando o comando para que ele comece a pensar no feto, e com aquilo ele faz com que todo o seu perispírito se concentre, né, numa célula. Aí o processo reencarnatório vai acontecer exatamente o quê? De célula em célula. Quer dizer, essa formação do perispírito vai começar a fazer a formação após a fecundação do corpo físico. Então, o perispírito, intermediário entre o espírito e o corpo. E o perispírito vem da onde? Do fluido cósmico universal. Tudo bem? Quer dizer, é tirado do fluido cósmico universal, sendo tirado do fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal que origina a matéria, né? Então, por isso que nós falamos que o perispírito, ele é matéria. Não essa matéria que nós conhecemos, mas uma matéria num estado fluídico, num estado diferente. Esse termo perispírito veio, né, trazido por Kardec na pergunta 93 do Livro dos Espíritos. Ele fala como perisperma, quer dizer, esse perispírito veio como se fosse o revestimento de uma fruta, aquela camada superficial perisperma. Então, desse termo, ele saiu a palavra perispírito, para dar uma ideia mais ou menos de como é esse revestimento. Opa! Já, vamos lá. Tá. Esse perispírito,
ele tem diversas denominações. Quando nós chamamos de psicoma, corpo espiritual, astral, etéreo, bioplasmático, toda essa denominação que nós estamos usando, palavras diferentes, nomes diferentes, mas com o mesmo significado. Estamos falando da mesma coisa. É só questão de nomenclatura, tá? Quando nós estivermos falando no meio do centro de força, André Luiz chama centro vital, então vai ter algumas denominações que mudam, mas a ideia é a mesma. Como corpo bioplasmático, nós temos esse modelo organizador biológico, né, que é trazido por Hernando Guimarães, tem que fazer uma comparação. Então imagina que as energias estão dentro, né? Todas dispersas, está vendo? Imagem de ferro ali toda solta numa placa. Quando a gente vem com o ímã, o que acontece? Atrai essa energia, essa matéria que estava dispersa e acaba criando o quê? O formato do ímã. Então a ideia para passar do perispírito é exatamente essa. Nós temos toda essa energia, todo esse fluido pós-universal que ele vai se agregar. E ele se agregando, ele vai formar esse modelo biológico que vai ser exatamente o corpo humano. Muito bom. Aí nós retornamos, né? Naquele momento que nós passamos na aula passada, onde de tudo que existe nós temos Deus como Criador, criação divina, nós temos o fluido cósmico universal e o princípio inteligente, tá? Então, o princípio inteligente, através de um processo de evolução, ele vai chegar nesse momento a espírito. Quando ele é espírito, ele já tem a sua independência, já tem o seu livre-arbítrio, já tem o pensamento contínuo e ele vai viver por toda a eternidade. Até chegar nesse processo, ainda é um princípio inteligente. E esse princípio inteligente ele vai estagiar por todos os reinos para adquirir o quê? Todo esse conhecimento, toda essa estruturação para chegar nesse momento. Quando é esse momento? Nós não sabemos. Ainda são os mistérios divinos, mas que um dia tenho certeza que nós poderemos estar sabendo. E o mesmo acontece o quê? Com o fluido cósmico universal, um hálito divino. Esse fluido cósmico universal, o que ele vai fazer? Através do processo de transformação, ele vai chegar exatamente até a matéria tangível, essa matéria que nós vemos, né? Aí vem a ciência dizendo para nós que tudo é energia, matéria é invenção. Não é que é invenção. Matéria o que é? É essa energia num circuito fechado. Quando nós conseguimos condensar, então nós temos a matéria tangível. Que essa matéria tangível, né? Eu comentei, se pegar uma cadeira dessa de plástico, colocado no fogo, vai acontecer o quê? Vai derreter, quer dizer, toda a sua constituição, seus elementos químicos vão se dispersar e vai ficar algumas coisas só dos resíduos que sobrou ali da combustão, tá? Esse fluido cósmico universal, então, ele é o quê? Criação divina, né? Ele, o princípio dele, a sua estrutura primitiva, vai muito além dos elementos químicos que nós conhecemos na tabela periódica. É algo que vai dar formação para esses elementos. Então, quando nós pegamos os elementos da matéria periódica, que a química conhece, manipula, faz, esses elementos já é uma derivação do fluido cósmico universal. Tá? Desse fluido cósmico universal, então nós vamos ter o quê? Um dos elementos mais importantes, que nós chamamos de perispírito, né? E que na Gênesis, no capítulo 14, tem exatamente a definição. O perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Ele é uma condensação desse fluido ao redor de uma inteligência ou alma. Até aí? Tranquilo? Muito bom. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o perispírito, né? O perispírito de nós encarnado e do espírito desencarnado, tá? O seu perispírito, eles são semelhantes, podemos dizer. O que diferencia um espírito desencarnado de um espírito encarnado? O que esse tem a mais que esse? O corpo físico, tá? Então, o perispírito está preso ao corpo físico. No espírito desencarnado, ele está livre, certo? E todos os espíritos no mundo espiritual, eles possuem o perispírito.
Então, na introdução do livro dos Espíritos está lá. Esse perispírito é aquilo que faz com que o espírito saia do abstrato, né, de uma energia, algo desconhecido, para algo concreto. Então, esse perispírito vai ter uma formação exatamente pelo seu perispírito. E esse perispírito, ele tem uma maleabilidade, tem um trabalho, algo assim fantástico, né? Você já deve ter visto falar que às vezes um espírito, quando ele vai em um determinado lugar e ele quer ser reconhecido numa encarnação que ele já viveu em outro tempo, ele faz com quê? Com que a sua tessitura, né, a sua característica externa, adquira a característica daquele encarnado que foi naquele tempo, para ali poder estar se manifestando e aqueles que verem, então, saber com quem está falando. Quer dizer, então tem essa maleabilidade, tem essa transformação. E essas características, esse desenvolvimento do perispírito, em muitos graus de conhecimento, vai ser de acordo com a capacidade, quer dizer, de acordo com o desenvolvimento do espírito. Em outros processos já não. O processo é mais ou menos simples, é só questão de conhecimento, de adquirir o conhecimento. Teve um filme que passou um tempo atrás, acho que é Ghost, né? Não sei se vocês assistiram tudo. Então você lembra que aquele que estava desencarnado, ele queria pegar uma moeda, alguma coisa, não conseguia, não sabia nem entrar no trem, né? Aí um outro espírito começou a dar todas as dicas coordenadas para ele, para ele poder desenvolver. Então, o espírito desencarnado, a matéria física não é obstáculo. Eles atravessam as paredes, não tem obstáculo nenhum. E nós nunca estamos sozinhos, vocês sabiam disso ou não? Então nós temos o quê? As nossas companhias espirituais. E essas companhias espirituais vai depender do quê? Das nossas vibrações, do nosso pensamento, aonde, né? O Evangelho já diz, né? Aonde está o teu coração, ali vai estar o seu tesouro, não é isso? Quer dizer, então, de acordo com as nossas preocupações, de acordo com o nosso envolvimento, nós vamos estar exatamente ali. A semana passada, então, nós falamos sobre a importância do pensamento, né? Pensamento ele cria. Até a semana passada eu queria citar um exemplo, na hora fugiu, agora não veio. Aí quando acabou a aula inteira, do capítulo da Gênesis, do capítulo 19, fotografia do pensamento. Não sei se vocês leram, se eu me 14, se não me engano. E aí ele diz assim, quando a pessoa pensa em matar alguém, naquele momento que ele pensou, ele mentaliza exatamente a imagem, né? A figura daquela pessoa que ele quer atentar. Quando ele pensa em matar, dar um tiro, na mão dele já cria fluidificamente uma arma, né? Quer dizer, então ele está aqui com o seu algoz, está aqui com a arma. Se o acontecimento vai acontecer ou não, aí tem uma série de fatores, uma série de interferências. Mas a criação, o pensamento, ele existiu. E quem criou esse pensamento? Foi a pessoa que estou comentando, né? Ou no caso, muitas vezes é nós, não é mesmo? Quer dizer, quando nós criamos esse pensamento, fazemos toda essa criação mental, isso daí o que é? É algo que nós produzimos, é algo que nos pertence, né? Se é algo que nos pertence, vai estar exatamente o quê? Dentro da nossa faixa de vibração, todos esses pensamentos, todos esses acontecimentos. Daí, nos processos obsessivos, o que acontece? Alguém também tem aquela pessoa como desafeto. Aí ele fala, puxa vida, eu não estou sozinho, tem mais um companheiro aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Vou incentivá-lo, né? Vou instigá-lo para que criar uma energia para poder estar acontecendo. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes, às vezes a gente está tranquilo, sereno, daqui a pouco a gente sente assim um estalinho, né? Uma dorzinha no pescoço. Às vezes são o quê? Energias que vêm até nós, né? Exatamente para trazer essa desestruturação, trazer todos esses problemas. Daí então a necessidade de nós, né, começarmos a cuidar um pouco mais do nosso pensamento. E de acordo com o nosso pensamento, nós ficar sem pensar, nós já falamos que não tem jeito. Estamos pensando continuamente. Então nós temos que filtrar esses pensamentos. É algo que necessita de nós o quê? Uma vontade, uma determinação, um querer para a gente ir modificando gradativamente. Eu sei que eu estou falando isso aqui para vocês, mas nem precisaria, né? Porque nós já estamos em outro estágio, não é mesmo? Vocês concordam comigo ou não?
Alguém vem, né? Poxa, você está dirigindo, a pessoa vem que dá uma fechada, em vez de você xingar, vai com Deus, né? Aí você pensa, puxa vida, ele deve estar tão preocupado, né? Está com problema, sabemos lá que Deus o abençoe, ampara, né? Não é isso que nós fazemos? Isso depois a gente vai Diga. E o conhecimento, né? O que vai ajudar a gente a controlar esse pensamento é todo o conhecimento que a gente está adquirindo na doutrina, né? Então, se eu penso aquilo, está ligado, né? Baseado em qual conhecimento, está de acordo, está alinhado ao que a gente está estudando. É esse filtro. Hoje eu posso dizer que nós aqui já melhoramos bastante. Tenho certeza plena, né? Por quê? Porque muitas vezes, há um tempo atrás, nós éramos levados pelo impulso. Né? Era o toma lá da cá, né? Dentro de uma situação. Num segundo momento, o que acontece? Nós já não temos essa reação, já conseguimos nos controlar. Num terceiro momento, a gente já não tem essa reação, conseguimos controlar, mas não ficamos 3 horas pensando. Nós já cortamos esse pensamento e já deixamos a coisa fluir. Então você vê que já existe uma diferenciação. Até que quando chega no momento que às vezes esses aborrecimentos acabam não nos atingindo. Aí fala, poxa, ele tem o corpo fechado. Ele está neutralizado pelo seu pensamento, pela sua sintonia, ele consegue se neutralizar. Tem um livro, terapia pelo perdão, terapia do perdão, é do médico lá do Nordeste, e ali ele traz uma historinha muito significativa para falar da necessidade do perdão. Aí ele diz assim, nós, na antiguidade, no tempo da caverna, eu tenho certeza que todos nós passamos, né, por essa fase lá das cavernas. Então, naquele tempo, quando vinha uma fera para nos atacar, pelo nosso instinto, a gente se escondia, né, subia numa árvore, em alguma coisa. Então, o que fazia com que a gente tomasse essa decisão era exatamente o quê? A adrenalina que criava no organismo para dar essa força, essa reação de sobrevivência que nós fazíamos. Hoje, o homem civilizado que somos nós, a gente já não vive mais em caverna, não precisamos mais fugir das feras, né? Não precisamos fugir da fera, mas passamos por problemas semelhantes. Aí ele conta uma historinha, né? Que alguém está saindo de casa, brigou com a esposa. Teve um desentendimento. Essa coisa que quase não acontece, né? E daí, com essa briga, quer dizer, gerou todo esse sentimento, esse desequilíbrio, aí ele foi para o seu trabalho. Chegando lá no seu trabalho, ele era chefe do departamento, aí viu alguém fazendo alguma coisa errada, mas era um errinho insignificante. Mas ele, com aquele sentimento, o que ele faz? Ele transfere para o outro. Né? Ele transfere para o outro. E o outro, como vai reagir? Será que vai reagir já como nós iríamos reagir ou não? Então, o que acontece? Naquele momento, quando ele recebe aquela carga negativa, a vontade que ele tem é de pegar e bater no chefe. Mas às vezes ele fala, poxa, o chefe é mais forte que eu, se eu bater, eu vou apanhar. Então, ele já tira isso daí de lado, né? Bater para poder responder e falar, puxa vida, se eu for mais educado, chutar o balde, fazer essas coisas todas, posso ser mandado embora, nesse momento também não é o cliente. Ele armazena aquilo para si. Ele armazena aquilo para si, quer dizer, ele não dá escape, aquilo fica dentro do seu organismo. Passa um tempo, quando chega na hora do almoço, ele senta ali para almoçar, o que vem na mente dele? O que vocês acham? O chefe, a bronca, aquela vontade de desganar. Quando ele pega esse novamente, o organismo dele entende que ele precisa o quê? Produzir essas adrenalinas na defesa. Quer dizer, ele vai somatizando essas energias e é onde acaba adoecendo. Nós falamos, toda doença começa primeiro pelo espírito e depois reflete na matéria. Aí, puxa, mas como você vê? Se essa pessoa naquele momento que teve aquela discussão, ele parasse, fizesse uma prece, neutralizasse, tudo isso estaria resolvido. Quer dizer, então é a prece, é a oração, é o nosso equilíbrio que vai fazer com que todo esse processo se transforme. E nós, muitas vezes, às vezes não falamos nada, mas ficamos pensando, E como às vezes a gente pensa, né? A gente fica ali horas e horas, às vezes dias, remoendo e não conseguimos. Então o ideal, né, nessa terapia é exatamente isso, é nos libertar.
Aconteceu, né? Puxa vida, teve, a pessoa deve estar com algum problema, uma coisa ou outra, que Deus o abençoe, ampare, envolver em oração e sair da faixa. O que nós temos que fazer é sair da faixa de sintonia. Saímos da faixa de sintonia, o processo anda com mais uma novidade. Então, o que acontece? Nós temos aqui o corpo físico, tá? E ali temos dois perispíritos. Estão vendo? Tá? E essa comunicação de perispírito a perispírito, como eles estão exatamente na mesma faixa vibratória, eles conseguem se comunicar. Tá? Então eles conseguem, entre um perispírito e o outro, fazer aquela faixa de sintonia. E de acordo com essa faixa de sintonia, que ela é traduzida no corpo físico do encarnado. Então, o processo todo corre de perispírito para perispírito. Então, nesse processo, que nessa ligação, que eles estão na mesma faixa, eles conseguem se comunicar. E o espírito encarnado não recebe essa mensagem, e aí tem o conhecimento, a noção, a manifestação. Então, nós temos ali o médium e o espírito comunicante. Tá? O médium, então, somos nós, né? O nosso corpo físico. Muito bom. Então nós vamos adentrar agora aos centros de força, tá? Centros de força. Centros de força são o quê? Tem algumas luzes mais fortezinhas ali. São exatamente pontos aonde a condensação de energia ela é muito maior. Ela é muito mais ampla. E esses centros de força estão localizados aonde? Os chakras e centros de força é o mesmo nome. Tá? Então, quando a gente vê a palavra chakra, centro de força, André Luiz, centro vital, nós estamos falando da mesma coisa. Só que esse centro de força está em algum lugar. Né? Ele vai estar no perispírito. Tá? Então, o centro de força está no perispírito. Tudo bem? Beleza, se o centro de força está no perispírito, o que acontece? No corpo físico, nós vamos ter os plexos, que são correspondentes aos chakras, a esses centros de força. E esses plexos são o quê? Ramificações, né, do sistema nervoso. Em algum ponto tem um aglomerado maior, e esse aglomerado maior, então, faz com que essa energia seja muito mais ampla nesse ponto. Então, o que são os plexos? Conjuntos e aglomerados de nervos e glândulas do sistema vago-simpático que regula a vida vegetativa do corpo humano. Então, toda a regulamentação da vida vegetativa, né, do espírito encarnado, é feito através desses centros de força. Ele que vai dar o comando para todo o organismo. Situados no corpo físico. Tudo bem? Vamos voltar. Bom, situados no corpo físico. Nós temos os 7 grandes chakras, que eles chamam, né? Na literatura, se vocês lerem a medicina vibracional ou o livro do perispírito, eles falam que na realidade, em vez de 7 grandes centros, são 12. Tá? 12 por quê? Porque na palma da nossa mão nós temos aqui um campo energético muito grande, que é exatamente quando nós estamos aplicando passe. A grande acúmulo de energia está exatamente nas nossas mãos. Então nós temos no centro das mãos, temos também na sola do pé, esses centros de força, né? E tem mais um que agora eu esqueci. Depois a gente pesquisa. Nesses gânglios, nesse sistema energético que nós temos no corpo humano, é onde a acupuntura, do yin, então tem diversas medicinas alternativas, elas vão trabalhar. Tá? Elas vão trabalhar fazendo o quê? Fazendo com que em determinados pontos, né, eles possam ativar esse campo de energia e com isso transmitir para o corpo físico. Tá? Então o que é a acupuntura? A acupuntura no começo ela não era aceita por nós aqui ocidentais, só pelos orientais. Mesmo os orientais houve algumas divergências, mas depois no ano de 30, 35, durante a guerra,
alguns soldados se feriam, aí a acupuntura foi usada numa escala muito grande para poder aliviar a dor. Então, o primeiro conhecimento que a gente toma da acupuntura é exatamente para dor. Para a acupuntura, você está com problema no dedo ciático, a acupuntura é fantástica. Ela é fantástica para a dor, mas muito mais. Ela é uma medicina no futuro que, através desses pontos, através dessas aplicações, a gente consegue solucionar uma série de problemas, uma série de fatores, tá? Assim como também o doinho. O doinho são aqueles pontos de aplicação, aperta, né? Naquele ponto, de repente você está apertando aqui, você está trabalhando, vai para o sistema digestivo. Então tem uma série de fatores que estão ligados. E a acupuntura, ela foi aceita pela ciência, mas através do quê? Através de pesquisa. Tá? Então naquele livro, A Medicina Vibracional, eles falam que no ano de 60, um cientista coreano começou a fazer no isótopo emite de fósforo uma experiência que estamos vendo. Então essa experiência ele pegou o quê? Ele pegou exatamente os meridianos, né? Esses pontos da acupuntura e fez uma aplicação dessa substância. E com essa aplicação da substância ele começou a fazer um estudo e vendo que caminho percorria, para onde ia, né? Sendo levado, e se aonde foi aplicado causava alguma mudança, uma coisa ou outra, e a experiência foi se acumulando. Aí eles descobriram que nós temos no corpo físico, né, um caminho através desses neurônios, né, que conduz, que é independente da medicina, é independente do sistema linfático, do sistema arterial, do sistema sanguíneo, ele tem um caminho próprio. A espiritualidade nos traz que esse caminho trazido desses meridianos, né, ele já é um resultado desde a espiritualidade, desde o momento da concepção, quer dizer, na divisão, distribuição das células, dos comandos que cada um vai atingir, esses meridianos já está ali enquadrado. Em alguns pontos eles se interligam, quer dizer, como se fosse um emaranhado. Nós temos um sistema aqui sanguíneo, né, ou venoso, ou arterial, então tem momentos que parece que eles se integram e vão atingir os pontos, não superficiais, como os pontos profundos. Saindo dessa experiência do coreano, nós temos uma experiência do francês. E esse francês já pegou um outro elemento, eu acabei não anotando o nome, mas está na página 94 daquele livro, e começou a fazer a experiência do ser humano. E nessa experiência do ser humano, então ele constatou a experiência do chinês, comprovando no ser humano esse mesmo processo, essas mesmas ligações. Eu tenho um conhecido meu que trabalha com acupuntura, e um dia que eu estava fazendo uma aplicação, ele estava super exaurido, cansado, né? Ele falou, estou 12 horas acordado. Ele falou, puxa vida, né? Hoje eu estava lá no hospital alemão e tinha um paciente que precisava fazer uma cirurgia até não invasiva, né? Um pouco mais profunda, e ele não podia tomar anestesia. Aí eu fiquei 12 horas monitorando com agulhas para que ele não sentisse dor. Olha que coisa fantástica, né? Porque ele não podia tomar o medicamento. Eu não sei qual é o processo, o porquê de não, né? Não é do meu conhecimento, mas a gente vê a prática do que acontece dentro desse processo. Tá? Jean Denis traz, né, também os exemplos do pensamento controlar tudo isso. Né? Exatamente. Porque ele cita, por exemplo, o soldado, né, que foi para a guerra e ele é atingido e precisa passar por uma cirurgia. E através do pensamento ele não sente dor nenhuma. Então nós temos essa capacidade que a gente não desenvolveu ainda, não tomou posse, vamos dizer assim, não tomou posse, porque temos. Que temos sim, e a gente controla todo esse sistema. Exatamente. Quer dizer, está tudo dentro aqui do nosso pensamento, né? Dentro da aquisição do estudo. Bom, então quando nós falamos do centro de forças e plexos, né? Vou ficar um pouquinho para cá, acho que tá, né? Tudo bom. Então nós temos o quê? O coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, pode ser chamado também de solar, esplênico. Esse esplênico é que eu falei do sistema hemático do sangue, né? Que nós trabalhamos exatamente para a purificação do sangue. O genésico e o básico, tá?
Esse básico, na obra do André Luiz, ele não está colocado, mas ele foi colocado exatamente porque ele tem uma finalidade que nós vamos estar vendo daqui a pouco. Então, esse centro coronário vai ter um plexo correspondente que é exatamente no coronário, ele fica no topo da cabeça, tá? O frontal fica exatamente nesse ponto. Aí nós temos o laríngeo, temos o cardíaco, temos o gástrico, temos o mesentérico, né? Temos o genésico e temos o básico, que fica no final da coluna com os seus correspondentes. Muito bom. Então vamos começar falando sobre o centro de força coronária. Tá? Então sua função é vitalizar todo o sistema nervoso, comandar os demais centros vitais e promover a ligação entre nós e o plano espiritual. Então, o coronário é exatamente o quê? Aquele canal nosso do corpo, do espírito, com a espiritualidade. É como se fosse uma janela aberta onde a gente consegue essa conexão. Tá? E a glândula responsável pela tradução desse comando é exatamente a glândula pineal. Então essa é a glândula pineal, que tem uma importância, inclusive o André Luiz tem capítulos falando da glândula pineal, né, que depois vocês podem estar dando uma pesquisada. Então a pineal nós temos ela ali, ela fica no interior, no centro do cérebro, né, e ela é uma glândula tão pequenininha como se fosse do tamanho de uma semente. Uma vez eu tive a oportunidade de ver a aula pessoalmente, que nós tínhamos um professor de biologia, né, e ele que fazia essa aula do corpo humano, aí ele trouxe essa glândula para a gente ver, quer dizer, é como se fosse algo insignificante, mas de uma profundidade tremenda. Então ali nós temos a glândula pineal, ali nós temos exatamente o interior do nosso cérebro, né? Aonde ali embaixo tem o cerebelo, e esse cerebelo, num determinado tipo de passo, nós vamos estar comentando como está falando dele. Fora esse centro, o coronário, ele é conhecido também como as 1000 pétalas, não sei se vocês já ouviram falar, né? Na parte do conhecimento esotérico eles trazem, porque ele é assim, de uma magnitude, de um esplendor, de uma energia. A outra coisa, deixa eu voltar um pouquinho. Essa tonalidade, essa coloração, esse efeito desse desenho aí, ele foi feito exatamente através de evidência. Então a pessoa tentou retratar nessas fotos aí, mais ou menos como que é ele na real. Só que dentro de uma fotografia a gente não consegue, né, entrar dentro desse campo de energia para a gente conhecer assim, um pouco mais de profundidade a dimensão desse centro. Aí depois nós temos o centro frontal. Diga, Mário. A medicina reconhece essa glândula pineal? Não da maneira que nós entendemos. Esses dias eu estava falando com o meu filho, a minha filha, são tudo da área médica, né? Eles têm algum conhecimento, mas não dessa da maneira que nós vemos, da maneira que nós entendemos. Eles entendem, sim, hoje a glândula pineal como uma importância. Ele até falou os termos, você lembra? Não. Aí eles falam aqueles termos lá que a gente não entende nada e, né, concorda. Quer dizer, ela tem uma importância, mas não na dimensão que nós passamos, na dimensão que nós vemos, tá? Diga. Um médico, ele já veio aqui do Sorocaba, o Sérgio Felipe. Ele estuda profundamente a glândula pineal. Ai, que bacana. Ele tem assim, leiam sobre ele, é maravilhosa a explicação dele. Sérgio Felipe. Maravilha. Como que é Sérgio? Sérgio Luiz Felipe. Maravilha. Olha, vamos. Ele é psiquiatra, né? Inclusive ele faz, mas só que o Sérgio Felipe é espírita. Isso. Então ele tem esse foco também dentro do... pega a parte Isso. do conhecimento científico e traz para a parte espiritual. Quando fala da medicina, né? Você expõe a medicina como a ciência que estuda o corpo e tudo mais. Hoje a gente tem um grupo enorme dentro do espiritismo, que é a ANI, né? Que agora está trazendo, está unindo a ciência espírita com a ciência material dentro da medicina, né? E aí a gente tem um conhecimento enorme. Outro dia eu estava comentando sobre um livro que é a Face Oculta da Medicina, está certo alguma coisa.
ele é um médico espírita também, ele é do Rio de Janeiro. Olha, ele tem informações que trazem espíritos fazendo cirurgias, materializado. É algo assim fantástico. Quer dizer, quando a gente adentra esse campo, né, a gente fica fascinado, né, de acordo com o conhecimento, com as coisas que vêm, porque se a gente fosse adentrar esse campo, falando, a gente ficaria horas e horas mencionando, né, esse acontecimento e o que o espírito realiza, o que eles podem estar fazendo, atuando. Eu ia falar do ato, mas não vou deixar quando estiver falando do passe, onde é trabalhado, onde essa energia ela incide para fazer esse processo de mudança, esse processo de transformação. Então nós temos o centro fundamental. Na medicina tradicional, a pineal tem a nomenclatura de hipífise. Hipófise, ela controla, ela gera energia para a hipófise, que é um sistema. Mas na energia tradicional, ela é a hipífise. Até na medicina tradicional eles falam que a criança, nos primeiros anos de vida, até a puberdade, né, essa glândula é responsável por todo esse processo. Depois eles achavam que ela adormecia, não tinha mais validade nenhuma, mas de repente descobriu que não, ela ainda continua atuando. Não, ela tem melatonina do sono, do ciclo, uma série de coisas. do tempo, da medição do tempo. Tem um detalhe, uma coisa interessante que o Dr. Felipe fala, que ele estava em dúvida do estudo que ele ia fazer. E aí um dia lá na Universidade Federal Paulista, lá na medicina, ele estava lá e ele encontrou com um médico, que era o chefe de um departamento, tinha um nome, aqueles médicos têm um nome, né? Assim, e aí ele encontrou com o médico falou assim, você não, Sérgio, tal, como é que estão os estudos? E foi conversando com ele, como é que você está? Estou fazendo estudo assim. Estuda a glândula pineal. Vai por esse caminho aí, eu acho que você vai conseguir. Ele foi, verificou, teve, né? O médico, né? Deu esse professor, esse chefe de departamento deu essa ideia. Ele foi verificar, só que depois ele foi verificar quem era esse médico. Esse médico já tinha desencarnado há 5 anos. Mas veio aí materializado só para passar. Então, o Sérgio Felipe, ele atualmente ele é muito auxiliado pela espiritualidade para trazer aí. Nós aqui no Brasil estamos. Não só ele, como nós, sabe? Tem coisas assim fantásticas, né? De acordo com a necessidade que vem, quer dizer, se propõe a vir, dar uma diretriz, dar um encaminhamento. Sim, até se materializou. Até mesmo quando a fala que o nosso livre-arbítrio ele é limitado, né? Porque às vezes a gente é conduzido, levado, né? A gente não tem aquele controle tão firme que a gente pensa, né? A gente às vezes é mais conduzido, né? E ainda bem quando a gente se deixa conduzir pelas coisas boas, né? Quando a gente vai conduzido, tanto com as coisas boas, como às vezes com as coisas também negativas. Bom, então o frontal, exatamente, conhecido também como o terceiro olho, né? Ele fica exatamente aqui no centro, entre as duas sobrancelhas. Localiza-se entre as sobrancelhas. Sua função é vitalizar o sistema nervoso e os órgãos do sentido, juntamente com o coronário, a intuição e a inspiração. Então, a intuição e a inspiração está exatamente ligado a esse centro de força frontal. A área governada por esse centro é encéfalo, olhos, ouvidos, nariz, e a glândula tradutora do comando energético é aí, hipófise. Então, todos os centros de força vai estar ligado a alguma glândula, a algum comando para poder estar fazendo, executando. Então, aqui nós temos o sistema nervoso, né? Onde temos o encéfalo, a medula espinhal, a hipófise, onde ela está localizada, né? O cérebro, novamente, algo ser. Aqui temos então o sistema nervoso periférico central, só para a gente ver como é essas ramificações, né, onde essas energias são conduzidas. E aí nós temos depois o centro de força laríngeo, exatamente da garganta, da fonação. Sua função é vitalizar todo o sistema respiratório.
Então, toda a nossa respiração é feita exatamente através desse laríngeo. É responsável parcialmente pelo processo psicológico e crânio-auditivo. Governa o aparelho respiratório e vocal. As glândulas tradutoras do comando energético é a tireoide e a paratireoide. Então nós temos ali o sistema respiratório, né? Nariz, faringe, esôfago, traqueia, os pulmões, direito, esquerdo, os broncos, né? E aqui nós temos o sistema das glândulas, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente também. E aqui nós trouxemos o pulmão de um fumante e não fumante. O que acontece, né? Exatamente trazido pelo tabagismo. Quer dizer, aí tem todo o processo dos alvéolos que vão sendo praticamente, né, necrosados. Mas não vamos entrar em tanto detalhe. Antigamente a gente entrava bastante, mostrava bastante coisa. Mas depois que sabia as campanhas, né, antes do tabagismo, tudo, o trabalho já ficou mais fácil. Nós temos também o cardíaco. Tá? O cardíaco localiza exatamente, né, sobre o coração. E sua função é vitalizar o plexo cardíaco, promover a circulação sanguínea, a emotividade, que são sentimentos e emoções, e a área glomerular é todo o sistema circulatório. E a glândula tradutora do comando energético é o timo. Tá? Então, quando nós falamos do sentimento e emoções, a gente sempre fala do coração, né? Que aí está exatamente no sentimento e nas emoções. E o coração é um dos plexos que no passe nós não reativamos, nós não trabalhamos. Aqui então nós temos o sistema circulatório, tá? E o sistema cardíaco. E temos a glândula do timo, sua localização, as redes e vasos linfáticos, a medula óssea. E temos o centro gástrico. Então, o centro gástrico, nós vamos estar trabalhando, né? Nós localizamos ele mais ou menos aqui nessa região umbilical. Esse centro gástrico é um dos que nós vamos estar trabalhando, né? No passo, nós vamos estar ativando o frontal, vamos estar trabalhando o laríngeo, vamos estar trabalhando o gástrico, o básico e, em algum momento, o mesentérico também. Tá? Exatamente o gástrico, por quê? Porque quando nós tomamos uma notícia que nos abala alguma coisa, o primeiro sentimento que nós temos está onde? No estômago. Né? Os processos obsessivos, o trabalho e a atuação das entidades espirituais atinge primeiramente o estômago. Esse centro possibilita ao encarnado perceber as vibrações alheias. Quer dizer, então é através dele que a gente percebe, né, se aquelas emanações são positivas, se são negativas, né? A área governada é o estômago, o fígado, o intestino e parte do sistema nervoso. A glândula energética é o pâncreas. Então aqui nós temos o sistema digestório e o pâncreas, tá? Então aqui está todo o sistema digestivo, né? O intestino delgado, o esôfago descendo, o cólon, etc. Eles nos falam, a espiritualidade, que dependendo do plano que nós estamos encarnados, no mundo que nós estamos vivendo, principalmente esse sistema digestório, tudo, nós temos aqui o intestino grosso, eu não lembro a medida dele, mas é algo assim, não sei se é 10, 15, 20 metros, tal, né? Em alguns planos um pouquinho maior, esses órgãos eles já sofrem uma mudança, eles já sofrem uma redução. Por quê? Porque o comportamento do espírito já não se faz tanto necessário, né? Ter um caminho tão grande, né? Para poder fazer todo o processo. E no nível mais elevado ainda, eles são até suprimidos. Vamos ver como é importante o nosso processo evolutivo, né? E como o próprio corpo que nós vamos adquirir passa a ser um pouco mais sutil. Centro extremo localiza-se entre as últimas duas costelas do lado esquerdo do corpo, porque nós temos a costela chegando aqui, né? E nessas duas ele fica, né? Localizado exatamente nessa região, tá? E o centro extremo, sua função é vitalizar os demais centros vitais. Então todos os centros vitais partem exatamente do extremo. Bem como controlar o volume, a fabricação de todos os componentes sanguíneos
e a glândula energética é o baço. É esse centro esplênico, então, que realmente ele vai sofrer essa atuação, essa projeção energética, exatamente no sentido de poder estar fazendo um processo de limpeza, um processo de purificação do sistema sanguíneo, para que as pessoas com diversos vícios, tanto tabagismo, alcoolismo, drogas, etc., possam se sentir aliviado, né? Para com isso ter uma força maior para poder estar seguir em frente. Diga. No caso das pessoas, por exemplo, pessoas que não têm mais a tireoide, que não têm mais o baço. Não tem mais no corpo físico. Físico, Eu isso. estava esperando essa pergunta, eu ia até comentar, falei, deixa eu ver se ela chega, né? Não tem mais o processo espiritual, né? O processo energético, ele continua trabalhando, atuando, e às vezes ele se utiliza de subterfúgios, né? Para poder compor o que a gente necessita. É a mesma coisa, às vezes, a pessoa que faz uma cirurgia, tira um órgão ou outro, quer dizer, de repente, puxa vida, tinha 2 rins, fica só. Quer dizer, mas esse daí acaba suprindo, né, a necessidade do outro nascimento. A espiritualidade é maravilhosa. Né? É como o timo, né? O timo, exatamente. exatamente. A capacidade. Exato, mas não perde essa. Porque no plano espiritual ele continua. Às vezes ele pode ser até extirpado do corpo físico, no plano espiritual ele continua dando o comando e buscando, né, caminhos alternativos. Mas ele então não, assim, como se ele não precisasse do físico. Exatamente. Para poder atingir a melhora do corpo físico, através do passe, ele não precisaria desse órgão. Esse órgão é suprido de alguma maneira, né, pela espiritualidade, que faz com que todos os órgãos adjacentes façam essa mesma função para poder estar encaminhando. Né? Jorge Andréa tem um livro que chama-se. Agora esqueci o nome. Os Insondáveis Caminhos da Vida. Tá? Os Insondáveis Caminhos da Vida. É esse, né? Bom, eu não vou contar, só vou passar o nome, depois você vê. Aí a atuação da espiritualidade, uma mudança, esse caso aí é um caso que onde ele e a esposa dele já tinham feito a laqueadura, tudo, né? E nos trabalhos espirituais dele, eles foram, e tinha um espírito que sentia a necessidade de estar reencarnando, e eles se propuseram na espiritualidade a estar reencarnando. Mas ele, como médico, tudo ele falou. Quer dizer, no mundo espiritual, no plano espiritual aceitou. No plano físico, ele fala, não, esse negócio de engravidar já está fora de parâmetro. Então a espiritualidade reconstrói reconstitui toda a passagem para que ela pudesse engravidar e esse espírito pudesse reencarnar. Insondáveis caminhos da vida. Então nós vemos, né, o trabalho da espiritualidade, a realização para poder estar fazendo. Aqui nós temos então o coração, pulmão, fígado, né? A via aórtica, o baço e os tecidos. Aqui nós temos o fígado normal e o fígado com cirrose. E aí vamos entrar no centro de força base. Tá? Esse centro de força básica localiza-se na parte dorsal, na altura do cóccix, nessa região, e sua função é vitalizar a região do plexo iliofemorácico inferior e o plexo lombo-sacral. Governa a coluna vertebral, os rins e as glândulas endócrinas. As tradutoras do comando energético são as suprarenais renais. Então, quando nós estivermos falando do saco básico, então nós vamos ver qual é a captação de energia, principalmente no passe magnético, né? Mas não vou falar, não, vou deixar mais para só causar suspeita. Então, aqui nós temos os sistemas de glândulas, né? Tanto no corpo feminino como no masculino. E temos o centro de força genética. Localiza-se junto aos órgãos genitais, exatamente nessa região. Sua função é vitalizar a região do aparelho reprodutor, auxiliando a função moderadora reprodutiva. As glândulas endócrinas tradutoras do hormônio energético são as gônadas, os testículos no homem e os ovários na mulher. Aqui nós temos então o corte do sistema reprodutor feminino e masculino.
E temos ali o sistema iónico e o sistema esquelético, exatamente para dar a sustentação e aliviar um pouquinho a tensão, né? Muito bom. Então aí nós temos, né, nessas duas figuras, uma demonstrando exatamente os plexos e a outra os centros de força e os correspondentes no corpo físico e no corpo espiritual. Aí então nós vamos ter o quê? O coronário e a epífise, frontal, hipófise, laríngeo, cardíaco, esplênico e mesentérico. Vocês verem falar o mesentérico exatamente ligado ao esplênico, tá? Gástrico e solar. Esse solar também hoje não é tão mais utilizado, mas genésico e o hipográfico e o básico sacral, tá? Então por isso nós temos todos os nossos centros de força. Então vocês veem que aí nós temos 8, né? Ele trazia 7 e nós temos o básico sacral como 8. E aí vem para a nossa reflexão, né? Essa tirada do Divaldo Franco no Elementário Espírita. Então ali fala, corpo humano, a máquina mais perfeita. Então às vezes a gente não tem, a gente não conhece, não consegue reconhecer a dimensão, né? A maravilha que é o corpo humano. Às vezes a gente faz movimentos tranquilos, né? Mexe o pé, mexe os dedos, de repente tem uma paralisia, alguma coisa, aí a gente começa a descobrir as importâncias, as dificuldades, né? Que é, e nós fazemos isso tudo automático. Então ele diz para a nossa reflexão, no seu corpo, tudo manifesta a sabedoria divina, que elaborou uma forma perfeita para a residência temporária do espírito no processo evolutivo. Então é aquilo que nós estávamos comentando, essa preparação da espiritualidade é perfeita, exatamente porque de acordo com a necessidade que nós precisamos. Então cada espírito traz o seu pretérito, aquela sua bagagem, e numa determinada reencarnação ele vem com esse aparelho, para que esse aparelho seja um instrumento onde ele possa realmente utilizar, fazer e poder evoluir. E aí ele diz assim, não ultraje, não desrespeite, ame-o, vitalizando-o com pensamento edificante, capaz de corrigir as imperfeições e de equilibrar, para que você possa demorar mais tempo em seu domicílio precioso. Quer dizer, vitalizá-lo, corrigi-lo. Então nós temos um potencial, que o que nós devemos entender é que as leis divinas, os processos, principalmente quando falamos de karma, a gente acha que é algo fechado, né? Você tem que vir ali, você vai... Não, nós somos criados, entendeu? Através do amor. E Deus nos ama. Então os processos que às vezes vêm dentro de um corpo físico é para a nossa correção, não para o nosso sofrimento. Muito pelo contrário, é a maneira de nós estarmos refazendo tudo aquilo. Ofereça-lhe a energia psíquica sem rebelar-se com as limitações que porventura sejam portadas. Quer dizer, quando nós temos alguma limitação, então nós temos que procurar ter esse entendimento, essa compreensão, né, que se faz necessária. Mesmo que o tenha com poucos movimentos e parcas possibilidades de fazer, ame-o. Não se agaste com o seu cansaço, não se inquiete com sua fraqueza. Cada espírito tem o corpo que merece e que necessita. Quer dizer, então, não existiu erro no nosso processo reencarnatório. Quer dizer, se hoje estamos aqui, o corpo que nós possuímos é exatamente aquilo que nós estávamos precisando nessa nossa jornada. Cada espírito tem o corpo que merece e que necessita. Como todos os tesouros, é apenas um instrumento de Deus para a glória da alma que um dia se despirá, deixando na terra para acender luminosa aos páramos da aventura. Esses dias eu estava pegando na internet, aí veio duas, né? Uma de Francisco de Assis, acho que era um trigueiro que estava comentando, se não me lembro. Quando diz que Francisco de Assis, quando ele estava naquela sua jornada ali, ele estava cuidando de uma parte lá dos
os rancenianos, né? Que é o que a gente conhecia como lepra. E ali naquele grupo de rancenianos tinha um espírito rebelde, um espírito violento, que queria brigar, queria bater, queria fazer, né? E Francisco ficou sabendo daquilo e tomou uma atitude que nem nós tomaríamos. Ele falou, vou ao encontro desse espírito. Aí eu fico pensando, se fosse eu, se o espírito estivesse aqui, eu ia para o outro lado, né? Embora já não era espírito, eram encarnados, né? E ele foi, começou a tentar um diálogo, né? Mas era mais um monólogo do que um diálogo, né? Meu irmão, né? Não vem com essa ladainha, não vem. Se você estivesse passando o que eu estou passando, esse sofrimento, esse que está falando alguma coisa, vocês não sabem lidar com a coisa. Falou, depois que falou tudo, né? Pacienciosamente, o Francisco virou para ele e falou, irmão, você permite que hoje eu passe uma noite aqui contigo orando, né? Para que Deus possa amparar, possa ajudar? Aí ele concordou. E o Francisco ficou a noite inteira orando, né? Emitindo aqueles pensamentos para aquele Irmão. Oi? Irmão. Para aquele irmão. Quando chegou no outro dia de manhã, aqueles processos das lepras, aquelas coisas tudo, tinha tudo sanado. O dele estava liberto lá. Aí naquele momento, puxa, né, que julga, aquela alegria, aquela coisa conta, mas durou pouco. Daqui a pouco ele já começou a reclamar de uma coisa, começou a reclamar de outra. Quer dizer, a atitude do espírito, com esse auxílio que ele recebeu, não modificou. Ele continuou ainda, né, dentro do quê? Dos próprios erros, dentro do seu próprio processo, né, desse espírito rebelde, de não aceitação, de briga, quer dizer, ele acabou atraindo novamente todo o processo. Aí o Francisco propôs para ele mais uma noite, tal, né? Aí depois dessa noite, no outro dia, toda aquela doença tinha voltado no seu corpo. Quer dizer, então, o que nos deixa essa lição? Essa lição nos deixa que às vezes, quando a gente está passando por uma dor, a gente reclama e tal, mas nós devemos entender que esse processo da dor é um benefício da espiritualidade para nos auxiliar, para nos tornarmos mais calmos, mais serenos, mais compreensivos, menos impactuante. Então todas as coisas vêm exatamente para poder nos doar. Por isso que diz, né, que o corpo é perfeito. As limitações que vêm, elas vêm porque são necessárias, exatamente para que o espírito possa estar se corrigindo. Alguma? Tudo bem? Aí temos o nosso Francisco, né? No seu corpo, tudo manifesta a sabedoria divina, uma forma perfeita para a residência temporária do espírito e seu processo evolutivo. Se as pessoas se dessem conta do quanto há de divino em cada ser vivo, haveria mais amor e respeito. E é uma grande verdade, não é mesmo? Né? Quer dizer, preciso que desse a conscientização. Acho que vai entrar música, né? Não faz mal. Deixa eu só voltar um pouquinho, eu acho que eu fiquei com frente. Eu não vou falar nada, só vou ficar ouvindo.
E aí, deu para captar? Não precisa ler palavras, né? Só reflexão, mesmo. Então, essa conscientização que nós temos que ter, né? Para encerrar, vou contar uma historinha rapidinha, né? Diz que estava tendo um incêndio numa floresta, e lá todos os animais fugindo, e tinha uma andorinha que ia, molhava as asas, vinha lá e batia, né? E fez essa operação diversas vezes, né? E os outros vendo aquilo falaram, deixa de ser bobo, você não vai conseguir apagar esse incêndio, né? Fala, não, apagar um incêndio não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Isso é exatamente isso, né? O importante, nós não vamos transformar o mundo, mas podemos nos transformar, nós nos transformando, nós conseguimos transformar todos aqueles que estão ao nosso redor. E o mundo só vai ser esse mundo de regeneração a partir do momento que cada um de nós nos conscientizados, né? E começarmos a querer fazer a nossa parte. Então não adianta nós querermos passar a responsabilidade para o outro fazer, não. Vamos começar nós fazer. Se o outro ainda não faz, não importa. Nós sabemos que cada um de nós estamos num determinado grau de evolução. Nós já temos uma maturidade, o outro ainda vai adquirir essa maturidade, não sabemos quanto. Então, o importante é isso, nós fazemos a nossa parte, né? Porque nós fazemos a nossa parte, nós vamos ter certeza, quando partimos com a espiritualidade, vamos lá chegar, fazer um balanço de tudo aquilo que nós fizemos, né? Puxa, que bom, né? Conseguimos um pouquinho. Porque nós sabemos que o nosso processo ele não é galopante, né? Saímos do 8 para o 80. Mas, gradativamente, nós vamos nos melhorando, e através dessa nossa melhora, né? Nós vamos também contagiando todos aqueles que estão ao nosso redor. E o mundo só vai se transformar quando a humanidade se transformar. E a espiritualidade se utiliza de mecanismos, às vezes como o coronavírus, alguma coisa, né? Exatamente para poder fazer esse saneamento, fazer com que as pessoas pensem, né? Mudem, reflitam, se alterem, porque todas as coisas estão conectadas, todas as coisas estão interligadas. Se ontem não aproveitamos, não importa. Quer dizer, quantas coisas negativas nós fazíamos, né? Nós fazíamos o quê? Não era por maldade, era por ignorância. Então, hoje, com o conhecimento, nós temos essa oportunidade de estarmos começando a fazer a nossa mudança, a nossa transformação. Tudo bem? Era isso que tínhamos. Agora é que vocês podem perguntar. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Então, que o chakra cardíaco não é trabalhado com passe. Por que não? Tem uma razão disso? Porque emoção e sentimento. Emoção e sentimento é o que acontece, é nós que trabalhamos, nós que polarizamos, nós que criamos. Né? Não tem jeito de querer jogar uma dose de sentimento. Esse sentimento, bom sentimento tem que ser desenvolvido. Tudo bem? Isso é importante, né? O conhecimento do Evangelho alinhado ao passe. Exatamente. Porque o que vai desenvolver o amor em nós, a compreensão em nós, é a compreensão da engrenagem da vida e a aceitação disso, né? Exato. Isso que nós Vai chamamos. tomando passe, você vai ficar mais Não é tomar o passe, né? O passe é um recurso. Lembra daquele caso da 10ª vez que nós comentamos na semana passada? Porque a pessoa veio durante 10 vezes, era ajudada até que chega uma hora que o espiritual para de investir. Não deixa ele fazer, né? Por isso que na assistência, que nós chamamos de assistência espiritual, ela é mais ampla, ela é mais completa. Por isso que nós temos o Evangelho. Né? O Evangelho é um mecanismo de levar o espírito a poder refletir, a poder parar para pensar, para mudar, para através dessa mudança estar receptivo. Porque o que acontece? O auxílio do plano espiritual é para todos nós. Se nós não recebemos aquele auxílio, então nós temos que ver o que está acontecendo. Quer dizer, será que nós estamos conectados? Será que nós estamos querendo? Né? E o difícil é que quando a pessoa vem em busca, principalmente de tratamentos de cura, a pessoa não quer saber de nada, quer saber de se curar, né? Mas essa cura dele depende da sua modificação, depende dele se transformar, quer dizer, através dessa mudança, dessa transformação, é que ele vai receber esses recursos de mudança, de alteração. Porque não adianta, tem uma passagem de Jesus, são, acho que 7 leprosos, se não me engano, que vinham a multidão de espíritos invocando ele, Senhor, Senhor, me liberte, aquela coisa toda, né? E dele emana
essa energia, né, envolvendo aquele grupo ali todos, e eles ficam libertos. Claro que a cura vai depender do outro processo. Ficam libertos aqui no primeiro momento, vai. Aí foram, tudo bem, um só veio até Jesus agradecendo, né, pela bênção, né, de poder ter sido auxiliado, e era um samaritano. Era um samaritano, e o que era um samaritano no tempo dos judeus lá? Exatamente que eram aqueles desprezados, né, que não eram considerados. Então nós vemos o quê? Que muitos foram auxiliados, mas só um teve a gratidão de poder estar reconhecendo e agradecendo. Aí falam que esses outros aí, né, depois de um tempo, quer dizer, o que acontece? Voltam novamente à mesma situação, ao mesmo momento. É castigo? Não. Não é mesmo? Só teve a oportunidade. Só que aquela oportunidade, em vez de ele pegar, né, fazendo com que aquilo sedimentasse no seu interior, produzisse aquela transformação, ele não faz. Quer dizer, então ele fica vítima exatamente do quê? Da sua falta de vontade, do seu poder. O exemplo que você deu do Chico, né, que passou a noite inteira orando, ele foi liberto das chagas, mas o pensamento vicioso, né, acaba já em domingo, ele não voltou a letra, né? E é bem o exemplo do passe, né? A gente entra numa câmara de passe, nos gera um equilíbrio, a gente passa ali daquela porta, né? E voltamos com os mesmos pensamentos, os mesmos vícios. Então, o desequilíbrio, até dizem, né, que os amigos espirituais estão lá na porta, né? Conforme você sai com o pensamento habitual, eles voltam a te acompanhar. Você entra na faixa novamente. Sim, e não que eles sejam os algozes que a gente diz. Não, eles só estão acompanhando aquilo que a gente manda. Na verdade, né, todos nós somos inocentes, tem um livro que fala que todos nós somos inocentes, né? Mesmo os nossos algozes também são ligados a nós com diversas circunstâncias. E que todos nós temos que estar sempre trabalhando. Tudo bem? Muito bom. Quer fazer isso também? Não, pode fazer. Alguém gostaria de fazer? Então tá. Então vamos assim, nos recolhendo interiormente, novamente, fechando os nossos olhos e agradecendo, Senhor. Agradecendo e doando também o pouco que nós temos de tanto que nós recebemos. Vamos vibrando por esse planeta Terra, vamos vibrando por estes países que vivem em conflito, em guerras. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, por nossos governantes que saibam e tenham discernimento para conduzir este nosso povo. Vamos vibrar pela nossa cidade, por todos aqueles que vivem conosco, pelos nossos lares, por todos esses espíritos que ainda desconhecem os caminhos do Evangelho. E vamos te pedindo, Pai querido, pelos nossos amigos, parentes, e vamos envolvendo esta casa que nos acolhe com tanto carinho e com tanto amor. E assim, vamos novamente agradecendo esta oportunidade de aqui podermos estar, de podermos nos transformar e evoluir nessa nossa encarnação. Que possamos, Pai amado, ter uma semana tranquila e cheia de oportunidades de crescimento. E que possamos aqui estarmos na próxima semana. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Gente, uma ótima semana, viu? Vão em paz e que aqui a gente possa realmente estar novamente na próxima semana. Ok?